Olá, meu nome é Davi e eu irei apresentar o trabalho cuja intitulação é Condição Hospitalar, uma perspectiva de cuidados que vai além do paciente com enfoque familiar e profissional. Bem, no primeiro tópico da introdução, ele foi distribuído em hospitalização em paciente, adoecimento mental, família e profissionais da saúde. A hospitalização consiste na situação de instabilidade e perturbação para a vida do ser humano, sendo compreendida pelas pessoas envolvendo uma conjuntura difícil e geradora de ansiedade, no qual passa pelo processo de despersonalização, resultando assim no adoecimento mental. E nesse contexto está inserido a família e os profissionais da saúde. Nisso surgiu a seguinte pergunta de partida: quais as consequências do contexto hospitalar para os pacientes, os familiares e os profissionais, tendo como objetivo geral compreender as consequências do processo de hospitalização na experiência dos pacientes, familiares e profissionais da saúde? Justifica-se a escolha do tema baseando na real proporção que o contexto e condições hospitalares implicam na vida de seus usuários e colaboradores. A partir disso, notou-se a viabilidade em elaborar o presente artigo, contemplando a ideia das consequências e do impacto que o ambiente hospitalar proporciona aos seus envolvidos. Enquanto relevância, baseia-se na importância de tornar à luz da sociedade os aspectos das consequências do contexto hospitalar aos seus envolvidos. Metodologia. Trata-se de uma revisão bibliográfica, utilizando o levantamento de artigos científicos, livros e revistas publicados nos últimos anos, tornando dispensável a coleta de dados em campo. Os estudos eles foram pesquisados nos seguintes bancos de dados: PepSIC, Cielo e no Lilacs. Nos últimos anos de 2012 a 2019, nas línguas portuguesa e espanhola, utilizando como descritores condições hospitalares, contexto hospitalar, profissionais de saúde e acompanhamento familiar. Foram utilizados como critérios de inclusão artigos escritos em português, um dos descritores existentes no título do trabalho, ano de publicação e, como critérios de exclusão, os estudos identificados como resenhas, comentários, teses e dissertações que fogem da temática proposta, seguindo outra perspectiva. Nos resultados e discussão. No total, foram selecionados 5 artigos científicos dos últimos 8 anos, elencados com a temática do estudo. Os artigos escolhidos foram estruturados mediante a pergunta a ser contemplada, ou seja, primeiro os estudos envolvendo os pacientes, segundo o acompanhante familiar e terceiro os profissionais da saúde. Em seguida, considerou-se a data de publicação, exibidos em conformidade com os objetivos desse trabalho. Em seguida, foi construído uma figura correlacionando o ano e a quantidade de estudos encontrados, sendo eles a maioria em 2012 e os demais de 2014 a 2019. Posteriormente, foi construída uma tabela com 5 estudos. O primeiro selecionado foi Concepções de Vida e Sentimentos Vivenciados por Pacientes frente ao processo de hospitalização, através do qual tenciona responder o primeiro questionamento do atual estudo, que é: quais as consequências do contexto hospitalar para os pacientes? Conforme os autores, ao adoecer e precisar de hospitalização, diversas modificações são impostas às rotinas do indivíduo, independente de sua vontade. O paciente ele acaba perdendo o contato e o comando de sua vida, sem saber ao certo o que vai acontecer. E nesse período, a equipe de saúde, em especial os médicos,
acabam direcionando suas ações. Entretanto, por diversas vezes é criado um vínculo de dependência com o médico por acreditar ser uma espécie de curandeiro moderno. Em específico, os pacientes cirúrgicos, eles tendem a sofrer um intenso desconforto emocional em virtude da incerteza do futuro, desenvolvendo sensações de impotência, medo da dor, da morte, de ficar incapaz e das transformações corporais. Em seguida, o segundo estudo, intitulado como O Paciente Hospitalizado à Luz da Teoria Cognitiva Comportamental, também propõe responder à primeira pergunta dessa pesquisa. Ao receber o diagnóstico, o funcionamento cognitivo do paciente influencia em seu comportamento e em suas emoções, levando ao desenvolvimento de determinados transtornos psicológicos decorrentes das distorções criadas. A doença física, então, é interligada com a manifestação psíquica, ocasionando, inclusive, modificações na interação social. Diante do contexto hospitalar, o paciente passa pelo processo de despersonalização, ou seja, ele perde sua identidade e autonomia, e, além disso, a maneira como a pessoa compreende a doença, os sintomas, o tratamento e o seu prognóstico acaba influenciando na reação comportamental. Em seguida, a terceira pesquisa tem como intuito favorecer o segundo questionamento do vigente estudo, que é: quais as consequências do contexto hospitalar para os familiares, cujo título é Enfrentamento da internação hospitalar do paciente adulto pela família cuidador, os quais a família do paciente adulto que vivencia a internação hospitalar com base em dados de pesquisas realizadas por 20 familiares em um determinado hospital universitário, localizado na região sul do Brasil. Foi possível compreender aspectos ligados a tal fator, como o desenvolvimento da preocupação, a ansiedade e o medo de morrer, e ao mesmo tempo a tranquilidade. Na maioria das vezes, os familiares entram em acordo elegendo um membro como cuidador principal ou a realização de revezamento. O acompanhante, então, acaba abrindo mão de sua vida, família e casa, para se empenhar totalmente ao cuidado no ambiente hospitalar. Em destaque, uma das maiores preocupações do cuidador familiar era se o mesmo estaria cuidando de forma adequada. Percebeu-se também que muitas instituições acabam motivando a aproximação da família no período em que o paciente é internado. Dando continuidade, os trabalhos a seguir visam contemplar o terceiro questionamento levantado no presente estudo. Quais as consequências do contexto hospitalar para os profissionais? O quarto artigo selecionado foi Estresse hospitalar em equipe multidisciplinar de hospital público do interior de Rondônia. Através de uma pesquisa de cunho descritivo, realizada com 28 profissionais plantonistas em uma unidade hospitalar, dentre eles destacaram-se os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Os autores compreenderam que os mesmos obtinham uma média maior de estresse comparado com os demais funcionários. Por fim, o último estudo intitulado como Qualidade de Vida dos Profissionais de Saúde em Ambiente Hospitalar, buscam discorrer sobre a qualidade de vida dos profissionais de saúde, fazendo uso de uma revisão de literatura. Os autores apontaram que os profissionais expostos a riscos ligados ao trabalho hospitalar, com carga horária extensa e local insalubre, tendem a sofrer um decréscimo na qualidade de vida. Verificou-se que trabalhos de nível técnico em comparação com os médicos apresentam maiores níveis de incômodo físico e emocional. Aqui fez-se uma correlação, onde o primeiro e o segundo estudo contemplam o primeiro questionamento, o terceiro o segundo questionamento e o quarto e quinto artigo contemplam o terceiro questionamento. E, por fim, as considerações finais.
Foi visto que, no desenvolvimento do presente artigo, possibilitou-se a contemplação positiva do questionamento levantado inicialmente. Obrigado.